aspecto muito interessante e a questão vai lançar alguns pontos aí para nós. Nos comentários aqui eu achei curioso esses comentários. Alguns dos comentários eu achei até curiosos, né? Porque como é que eu posso dizer que alguém é verdadeiramente salvo? Né? Só Deus conhece o coração da pessoa, né? Até a gente mesmo engana o coração da gente, engana a gente. Porque uma questão que eu acho muito séria é a questão do convencimento. Porque eu posso ser convencido e não convertido. Que engraçada essa expressão. Quando eu ouço alguém comentando isso, às vezes eu ouço alguns colegas, e eu até já ouvi um pastor pregando uma vez, e que eu falo disso. Nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos convencidos e não convertidos. Qual que é o aspecto aí fundamental nessa questão? O coração. Hã? O coração. Pois é, mas como é que o coração, o meu coração pode me dar certeza da minha salvação se eu sou membro da igreja, por exemplo? Teve uma vez um senhor, já com seus 70 e poucos anos, ele disse para mim assim, eu era seminarista lá na igreja, ele disse, seu seminarista, eu tenho, naquela época ele estava com seus 60 e poucos, eu tenho 60 e tantos anos e eu já nasci num lar cristão. Eu não tenho consciência de quando eu encontrei Jesus. Eu tenho consciência de que eu pertenço a Jesus. No meu coração, eu creio que eu pertenço a Jesus, que eu sou de Jesus, que eu estou com Jesus. Mas eu não sei dizer quando começou isso na minha vida. Porque tem muita gente que diz assim, eu só sei que eu fui batizado na infância e fiz a minha profissão de fé depois. Mas eu não tenho um momento, como alguns dizem, em que eu me converti. Agora eu me converti e conheci a Cristo. Não. Eu sempre me vi como de Cristo. Então, aí você pode pensar, não, esse é um cristão autêntico, porque esse é uma confissão autêntica, não é não? É uma profissão de fé autêntica. Mas entra o aspecto aí que a gente precisa levar em conta, né? Que muita gente pode se convencer por várias questões. Esses que são convencidos, muitas vezes não permanecem na igreja. Muitas vezes não permanecem. E alguns ficam a vida toda naquela condição dentro da igreja. Pastor, Se torna uma religiosidade. É o cuidado de todos nós muitas das vezes, por convencido, ele não vai gerar fruto de convertido. Uma hora ou outra você vai ver que não é. Então, assim, eu acho que serve até para nós mesmos, fazer a nossa oração, o nosso treinamento, nós estamos de acordo com a palavra de Deus. Existem critérios para avaliação, né? O apóstolo Paulo, que é o livro de Tessalônica, ele fala da salvação deles. Eu achei interessante que ele fala assim, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa fé, do trabalho, do amor e da vossa paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então, Paulo falando pelos irmãos, pelos filhos que estavam deles, eram os eleitos de Deus. Mas aí uma questão também, que mesmo Paulo, dirigindo essas cartas, da forma como ele dirigiu, ele não estava livre de ter companheiros por uns tempos que abandonaram depois. Notem lá que ele diz lá, né, que aqueles dois, quando ele escreve para Timóteo, o abandonaram, deixaram. Então, lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, então, estavam com ele, mas foram embora, não quiseram mais saber. Amando o presente século, diz o texto. Mas a perseverança também é um fruto do eleito. Pastor. Perseverança do santo. A perseverança é fruto? É um fruto do Espírito também. Que é Espírito em nós que nos faz. É uma aplicação da salvação pelo Espírito. Isso. Eu entendo mais assim, que a perseverança do crente, ela vem
para provar isso daí, para mostrar isso daí. Né? Fala, Elza, bem alto aí. Eu tenho uma impressão, assim, que um dia eu falei com o reverendo Paulo aqui, sabe? Fala bem alto. Depois eu estou falando alto, depois eu falar mais alto. Que a gente está. Fugiu. Que a pessoa que conhece, que vive no mundo e conhece o Evangelho, parece que tem mais firmeza na fé do que a gente que já foi criado no Evangelho. Ah, sim. Aí, um dia eu falei com o reverendo Paulo assim, porque o que eu falo, eu não escondo não. Eu não escondo não. Aí eu peguei e falei com esse reverendo, o negócio é o seguinte, talvez se eu estivesse no mundo, tivesse vindo do mundo, das bandeiras do mundo, talvez eu tinha mais firmeza de fé ainda. Eu falei, eu não falo bobagem não. Não fala bobagem mesmo, porque o que acontece? Quando você tem o privilégio de nascer no Evangelho, de ser criado dentro do Evangelho, claro, mas entra um aspecto bem interessante. Porque quando você nasce no Evangelho e é criado dentro do Evangelho, você recebe um privilégio de Deus. Deus te privilegiou, Deus te abençoou de uma forma que você não teve que viver. Aí você escolhe, né? Nesse caso, você vai escolher viver ou não na prática do pecado. Muita gente que nasce na igreja não é membro da igreja invisível, é membro da igreja visível, mas não da invisível. Por isso que essa questão, para vocês que estão em casa aí, que não sei quantos conseguiram entrar, serão... Mas a questão aqui serão salvos todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à igreja? Esse é o ponto, tá? Bom, deixa eu pegar alguns aspectos. Fala, Felipe. Pastor, mas a gente pode falar que só salvos tem fruto do Espírito? Pode falar. Aqui, pela graça comum, muita gente pode ser honesta, muita gente pode ser bondosa, muita gente pode ter domínio próprio, muita gente pode ter vários aspectos daqueles que fazem parte do fruto do Espírito. Tá? Mas não tem conhecimento de Cristo. Mas não tem conhecimento de Cristo. Então, então aí entra um aspecto agora que é fundamental. Quando você entende o Evangelho pela graça de Deus e o Espírito Santo passa a habitar no seu coração, aquilo que você não tem vai ser potencializado, e aquilo que você tem, aliás, aquilo que você não tem vai ser distribuído a você, vai ser dado a você, e aquilo que você tem vai ser potencializado, entendeu? Então, se você é uma pessoa honesta, fiel, uma pessoa amorosa e tudo mais, quando você recebe o Espírito Santo, isso cresce no seu coração. É uma bênção que vai além daquilo que você já tinha ali. Porque a graça comum de Deus ela é derramada em todos os corações, por isso todos, inclusive os incrédulos também carregam a imagem de Deus. Por quê? Foram criados, né, por Deus. Então, ainda que não salvos, eles também têm a imagem e semelhança de Deus. Claro que aí é distorcida, deturpada por conta do pecado, mas eles ainda têm a imagem de Deus. Pois bem, e nós, quando nós somos salvos, a imagem de Deus é restaurada em nós, porque agora nós vemos como Deus vê, através da Escritura. Recebemos como Deus vê. Pois bem, voltando então para o nosso... Vamos pegar alguns aspectos aqui que ele levanta, tá? O Gerhard Voss, que eu quero tratar. Então ele diz assim: por que ouvir o Evangelho e ser membro da igreja visível não é suficiente para assegurar a nossa salvação? Aí ele responde da seguinte forma: somos salvos mediante a fé pessoal em Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas é possível que alguém ouça o Evangelho e se filie a uma igreja sem, contudo, possuir a fé pessoal em Cristo como seu Salvador. Eu, nesses 30 anos aí praticamente de ministério, eu conheci alguns que entraram para a igreja, ficaram ali por um tempo, aí uma vez uma pessoa me respondeu assim: isso não é para mim. Eu acho que eu não sou crente não. E saiu da igreja. Simples assim. Simples assim. Eu gosto do mundo, eu gosto das coisas lá de fora. Esse negócio não é para mim não. Ele estava lá, ficou lá
Aí um colega, né, virou e falou assim, perdeu tempo ali, né? Ficou perdendo tempo ali, ficou ocupando espaço ali, né? Mas, só que aí eu respondi uma coisa que eu acho que tem lógica. Eu disse, pode até ser, perdeu tempo estando lá. Por um lado, amontoou brasas vivas sobre sua cabeça, porque agora ele conhece a mensagem. Durante todo o tempo que estava lá ouvindo a palavra, amontoou brasas vivas sobre sua cabeça. Já pensou? Então eu fico pensando no dia do juízo, como é que vai ser para essa pessoa, né? Mas é bem forte isso, porque às vezes a pessoa se filia à igreja sem possuir a fé pessoal em Cristo como seu Salvador, está lá, né, congregando, fica por um tempo, e quando sai, se cumpre exatamente aquilo que João fala lá na carta, que aqueles que se desviam, que nunca, não querem mais saber, é porque nunca foram dos nossos, nunca foram. Então, você vai atrás, você corre, você busca e tenta trazer a pessoa de volta, a pessoa resiste contumazmente, né, teimosamente, é porque nunca foram dos nossos. Totalmente. E geralmente quem se desvia de tal maneira sempre tem um problema. O problema está na igreja, né? Nunca está nele, né? Sempre está na igreja, nunca está na pessoa. Tem todo mundo, menos nele. A coisa é séria aí, né? Pois bem, eu marquei, nessa questão, igreja visível, igreja invisível, eu marquei as parábolas de Jesus. Então, Jesus fala de joio aqui e fala de trigo aqui. Aí tem a parábola da rede. Né? Os peixes ruins, então os peixes ruins e os peixes bons. Não é isso? Então, a gente tem Jesus ensinando, né? Através da parábola, através da ideia do joio e do trigo, que o joio vai crescer no meio do trigo. E quando você lança a rede, vem peixe ruim. Não tem o que fazer. O peixe ruim vem, e não só o peixe ruim, mas outros animais também que não são nem peixes, né, na verdade. Alguns que aparecem da rede não são nem peixes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E vem lá, mas vem também os peixes bons, né? Esses são os peixes que não vão ser lançados fora. Esses aqui vão ser reservados mesmo. Esses aqui vão ser lançados fora. Então, não serve para nada. Aí, nós precisamos estar atentos, porque o Senhor Jesus já nos alertou sobre isso, tá? E o nosso texto aí é de Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu quero destacar isso aqui, porque acho que isso aqui é um critério importantíssimo. Porque todos nós recebemos a mensagem da palavra de Deus todos os dias, ouvindo, lendo, especialmente quando estamos na igreja recebendo a mensagem. Mas será que nós estamos dispostos a obedecer? Como eu preguei domingo, né, que o rei Josias decidiu obedecer a palavra de Deus, a lei de Deus. Será que nós estamos dispostos a não só ouvir, mas sermos praticantes, como o Tiago fala? Então, esse é um aspecto aqui fundamental para a gente, porque Jesus fala categoricamente, especialmente aqui, e lá no texto de João, capítulo 13 também, Jesus fala, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, se a gente recebe mesmo a palavra, a gente tem que obedecer. Então, quais são aí essas duas categorias, então, que estão no seio da igreja à luz disso aqui? Os autênticos, aqueles que têm uma fé autêntica, e aqueles que não são verdadeiramente salvos. Agora, vocês já falaram, e é chover no molhado dizer isso, né? Mas somente Deus pode saber quem é dele. Eu fiquei imaginando exatamente isso daqui, tá?
quando você lança a rede, vem tudo. Mas só quando você está sentado na praia, é que você separa os peixes. Então, é uma cena que me vem na cabeça lá da Bahia, quando eu fui em férias, eu saí cedinho para treinar na beira da praia, para fazer uma corridinha, e quando eu vejo, estão uns pescadores chegando, arrastando aquela rede toda. Aí eu parei, né? Eu vi esses peixes aqui e tal, né? Os bichinhos pulando assim. Aí eles sentaram lá e começaram a separar. Esse tem que voltar para o mar, não serve, esse aqui não serve, aquele ali. E foram separando assim. Aí eu fiquei pensando, claro, alguns vão dizer assim, é pequeno demais, vai crescer mais e tal, né? Então, volta para o mar. Mas eu fiquei pensando no critério do pescador. É o critério do pescador, não é o critério do peixe. Eu quero ser salvo. É o critério do pescador. O pescador que decide qual que vai ficar com ele e qual que ele vai jogar. E alguns separavam os peixes, as coisas ruins lá, tiravam até os sirizinhos lá, no meio da areia mesmo. Então vinha lá as gaivotas e saíam pegando os que eles jogavam assim. Os passarinhos vinham e pegavam. Né? Então, perdição, né? Aqueles que foram jogados lá acabaram se perdendo mesmo. Agora, um aspecto interessante que o Senhor Jesus mostra aqui na parábola do joio e do trigo, é que tem que deixar crescer junto. Se você tentar arrancar o joio quando ele está na fase nova, você confunde o joio com o trigo. Eu não tenho visto pé de trigo, mas não põe na mesa tudo, né? Porque eu não conheço pé de trigo. É aquilo lá. Né? E o joio muito menos. Mas eu queria saber isso, o joio é planta venenosa? Não, é uma semente que não produz farinha, não é uma semente boa. Só serve para ser queimada, como Jesus fala. Né? É tipo uma gramínea, não é isso? Vocês que são da Argentina, lá tem mais plantação de trigo do que nós aqui. Dá aquele pé, né, assim. Lá no Paraná eu vi também, mas é tudo já maduro. Não vi joio lá no meio, porque ele só semeia o trigo lá, né? Agora, nos lugares onde nasce o joio no meio do trigo, você não consegue distinguir mesmo antes da semente estar lá na espiga. Não consegue, porque a espiga é diferente. Eu vi isso, vocês podem jogar depois, só para curiosidade de vocês, joguem no Google, na internet, até tem no YouTube uma pessoa que mostra um joio e um trigo certinho lá. Tá? Vocês podem depois procurar, vai mostrar certinho essa diferença ali. Ah lá, Elza, depois você olha. O trigo é de cá. E de cá engraçado que ele parece mesmo uma barata de arroz, né? Deixa eu continuar aqui então. O bicho eu conheço, que lá em casa, quando eles tinham passarinho, eles jogavam muito ao que já nasceu. Deixa eu continuar, Elza, aqui, senão o pessoal de casa lá vai ficar perdido. Então, voltando para o nosso ponto aqui. Quem pode determinar? Somente Deus. Agora, é possível alguém alcançar a convicção absoluta da própria salvação? É possível ou não é possível? Você ter certeza absoluta da própria salvação? Como é que fica? Eu posso dizer para vocês que o salvo sabe que é salvo. Por quê? Porque o Senhor Jesus diz que o Espírito vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, que o Espírito vai dar a certeza da salvação e que o Espírito vai fazer com que você tenha consciência de que você de fato é filho de Deus. Isso está dito por Jesus e está dito por Paulo também. E Paulo ainda vai mais longe. Paulo diz que a gente é selado com o Espírito Santo da promessa. Então, é totalmente possível você ter uma consciência. Mas a resposta do Gerhard Voss aqui é polêmica, porque ele diz assim, não podemos, no entanto, falar com certeza absoluta da salvação, ou não de alguém que professou a fé em Jesus Cristo. Eu não posso falar pelo Atos, nem pela Elza, nem pela Ana, nem por nenhum de vocês aqui, e nem por nenhum dos que estão em casa. Eu não posso afirmar. Eu ponho a mão no fogo pela salvação da Elza. Entendeu? Quem conhece o coração da Elza é somente o Senhor Jesus. Agora,
eu posso, de mim mesmo, estar com a minha consciência tranquila de que eu sou salvo. Ah, mas pastor, mas como assim? Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui meio pesado. A pessoa entende do Evangelho perfeitamente, tem consciência da sua salvação, mas saiu lá fora, cometeu um pecado escabroso, por exemplo, ou um adultério horroroso, ou foi lá e assassinou alguém, tá? Ela vai sofrer as consequências do pecado, mas vai perder a salvação se for salva? O que vocês acham? Ela não vai perder a salvação, mas ela vai ter consciência da gravidade do seu pecado. É diferente daquele que, estando na igreja, comete um pecado e não sente o menor remorso ou culpa pelo pecado. Porque o Filho de Deus, ele sabe que ele pecou contra Deus. É como disse o Davi lá no Salmo 51, no Salmo 32 e nos outros salmos: pequei contra ti somente. A mudança. Exatamente, o entendimento, e esse é o ponto que eu quero chegar mesmo, é o entendimento de que pecou contra Deus. Então, quando você tem, de fato, o Espírito Santo, você quer mudar, quer viver de forma diferente. Entra um aspecto aqui que alguém estava mencionando isso, que é a questão do Judas, né? O Judas se encaixa bem nisso. Ele estava entre os 12, mas ele era diabo, diz o texto. Filho do diabo, né? Diabo. Então, ele coloca o aspecto, mas ali foi Deus que permitiu que ele estivesse. Assim como aqueles que não são salvos, Deus permite que estejam na igreja também. Tá? Então, não tem o que fazer. E muita gente que sai do nosso meio, infelizmente, né, nós tivemos aí um caso bem parecido com isso que eu estou falando aqui na nossa igreja no passado, lá quando eu cheguei. Um que saiu, falou comigo: isso não é para mim não. Não é para mim. E hoje está no mundão aí. E aí a gente pensa, né, poxa vida, mas estava lá, participava, fazia isso, fazia aquilo e tal. Aí, geralmente acontece, como diz aquela historinha da borboleta, né? Vocês sabem como é que é a história da borboleta? Que a borboleta pousa de flor em flor e acaba morta. Não é isso que acontece com ela? Ela suga o néctar de cada flor e depois morre. E o cristão borboleta é assim, ele vai de igreja em igreja, e aí chega um momento que ele, não, agora não é mais para mim. Agora vou para o mundão mesmo, não quero saber. Geralmente, quando não estou falando de vocês, tá, que estão aqui agora, a gente aqui, mas estou falando que muita gente faz isso. E não se firma lá, não abraça mesmo aquele grupo, não abraça aquilo para si. Uma vez uma pessoa disse para mim, não aqui, mas faz tempo lá no sul, disse para mim: pastor, eu não me prendo à igreja não. Esse negócio de igreja, isso aí para mim não diz nada. Para mim é Cristo. Eu falei: você está completamente enganado. Completamente enganado. Redondamente enganado. Porque o corpo de Cristo, o Senhor Jesus mesmo disse que estabeleceria a minha igreja. O corpo de Cristo é a igreja visível. E é na igreja visível que você é exercitado e tratado por Deus. Deus não trata você lá no cantinho do seu quarto lá. Pode até tratar, mas quando você está na comunhão com os irmãos, ali é que você é tratado. Então, um temperamento difícil é tratado ali, o exercício do amor é manifestado ali, a graça de Deus é derramada ali quando há a unidade no corpo. Então, não dá para dizer que é de Cristo e está longe da comunhão e achar isso normal. Eu sou de Cristo, mas eu prefiro ficar longe da comunhão. Sem noção total. Verdade. Pois aí, gente, qual é
a condição ideal, então, da igreja visível. Muito bem. Condição ideal da igreja visível é uma condição de igreja completamente, totalmente formada pelos regenerados. Mas isso nunca vai acontecer aqui. Não vai. Enquanto estivermos aqui, isso vai ser sempre a condição ideal. Tá? Mas dizer, ali está todo mundo ali, bonitinho, que grupinho lindo, todo mundo perfeitinho. Não é não? Todo mundo obedecendo, todo mundo se amando, todo mundo respeitando um ao outro, todo mundo louvando com alegria, todo mundo tempo. Não vai. Aqui nessa terra não vai ter isso, tá? A questão é essa, né, ô Júlio? Se eu me acho muito bom e eu quero congregar em algum lugar, eu vou trazer problema para ali, né? Verdade. Pois é, então, gente, essa condição, então, só vai ser alcançada na glória, como disse o Edson, e enquanto estivermos por aqui, vamos ter aqueles que vão abandonar a igreja porque amaram o presente século. Sempre vai acontecer. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, mostra isso. Gente que estava deixando a igreja o tempo todo lá, por vários motivos. Eu não aguento ser perseguido. Eu não aguento isso. Estou perdendo privilégio. A carta aos Hebreus está mostrando. A ponto lá no capítulo 10 do escritor falar, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Tem alguns que estão deixando de congregar, abandonando mesmo. Aí, bom, a gente vai atrás, né? Como diz o texto lá também. Antes façamos admoestações. A gente vai atrás, tenta aconselhar. Mas fazer o quê? Então, a gente vai sempre ter, no meio da igreja visível, os não salvos. E um detalhe interessante. O Gerhard Voss faz questão de afirmar isso aqui. Nem os ministros, nem os presbíteros devem ser acusados de serem os culpados dessa situação, a menos que resulte da negligência deles. Ele está falando aqui que pode acontecer mesmo dos ministros, pastores e dos presbíteros, pegou pesado aqui, de não fazer um acompanhamento correto, de não fazer um discipulado correto, mas eu posso até fazer um discipulado correto, um acompanhamento correto, dentro da minha perspectiva, eu estou fazendo o meu melhor, mas alguém que vem acaba saindo. Eu posso fazer o quê? Alguma coisa, o que eu posso fazer? Nada. Deixando na mão de Deus mesmo. Agora, já vi, e aí eu quero pegar um pouco mais pesado, já vi até ex-pastor. A pessoa chegou até a ir para um seminário, ser ordenado, e quando estava lá no meio da caminhada, ali começando a caminhada, dizer categoricamente, perdi meu tempo, não é isso que eu quero para a minha vida. E sai da igreja e chuta o balde, sai blasfemando ainda contra Deus, e se declara ateu ainda. Eu conheço pelo menos uns 2 ou 3 que fizeram isso. Pessoas que estiveram próximas de mim, lá no ministério. Então, ainda sai dessa forma ainda da igreja, falando que realmente não era aquilo que ela queria, né, para a vida dela. É sério, gente. Tem isso também, a gente vê também questão de presbíteros que fazem isso, diáconos que fazem isso, tá? Então, não são poucos os que fazem isso. Um dia eu peguei para Caifás, pastor Caifás, mas ele falou tanta besteira que esse eu não acredita que Deus existe. Eu falei, coitado, está no inferno em vida. E estava lá pregando para multidões, né? E está agora falando, não, gente, outro dia eu vi umas coisinhas que eu fiquei apavorado. Agora vocês viram as últimas, fazendo, a internet está mostrando aí, né? Mas eu tenho que falar dessa. Viram as últimas do Kleber Lucas? Gente, o que é aquilo? Depois a gente fala. Não é possível um trem desse. Gente, então vamos lá. Aí uma questão interessante, porque o Gerhard Voss levanta uma questão aqui sobre os pastores e presbíteros que deveriam excluir da igreja. Ele diz aqui, né? Os pastores e os presbíteros têm o dever de excluir da igreja visível os que são espiritualmente ignorantes ou escandalosos.
Isso é verdade. Por exemplo, se uma pessoa está cometendo um escândalo que está prejudicando o evangelho e a liderança não faz nada, a gente está sendo conivente com o pecado do outro. Então, se a pessoa está num pecado deliberado, a igreja tem obrigação, a liderança tem a obrigação de excluir mesmo do rol, tá? E muita gente fala assim, mas como excluir do rol de membro da igreja alguém sem que passe por um processo eclesiástico? É muito complicado. Realmente tem nuances aí que a gente não entende por que é assim. Talvez deveria ser mais simples os processos, né? Começou a haver boato, já devia ser tratado, né, com disciplina, mas dentro do processo eclesiástico tem toda uma série de etapas que muitas vezes a gente não consegue seguir por falta de concretude das provas, digamos assim, né? Há boato. Alguém me disse um dia, pastor, mas onde há fumaça há fogo. Mas se eu não vejo fogo, eu só vejo a fumaça, como que eu vou fazer a questão? Como é que eu vou fazer a disciplina, né? A gente pode... muita fumaça. A gente pode ir lá e tentar conversar, né? É complicado também esse aspecto, tá, gente? Aí ele coloca assim, né? Mesmo pondo à parte os evidentemente escandalosos e ignorantes das coisas espirituais, há muitos que professam a fé cristã e são membros da igreja visível sem serem verdadeiramente salvos. Essa é uma condição inevitável e que precisa ser reconhecida, embora deva ser deplorada. Então, por que a gente aceita, digamos assim, certas coisas? Porque a gente sabe que não vamos ter coesão. Nós sabemos que não haverá coesão nesta terra. Então, a gente pode olhar para todas as questões, tudo que acontece, e pensar como Paulo: Senhor, era muito melhor eu partir e estar com o Senhor do que continuar neste mundo vivendo tudo que eu tenho vivido e vendo tudo que eu estou vendo. Não? É incomparavelmente melhor. Paulo disse isso. Mas, enquanto eu estou aqui, eu tenho que cumprir o meu papel, não é isso? Então, ele diz mais aqui, a tentativa de ter uma igreja absolutamente pura, e agora entra um aspecto aqui bem interessante, sempre levou a males piores do que o que se pretendia remediar. Já ocorreram na história, meus irmãos, em alguns momentos da história, tentativas de se ter uma igreja completamente pura. E quem defendeu essas práticas incorreu em coisas assim que foram absurdas dentro da igreja. Nós tivemos alguns movimentos, especialmente lá no período final da Idade Média, início da Idade Moderna, lá do período da Reforma, a gente tinha lá os cátaros, a gente tinha os albigenses, né? Então, cátaro é uma expressão latina para puro. Então, da onde vem a palavra Catarina, né? Que é aquela que é pura. Né? Então, o nome, né? E aí a gente tem esses grupos, né? Tivemos esses grupos na história, e alguns, talvez, que mais recentes, eu não sei se o Júlio tem conhecimento de algum grupo aí mais recente, mas e no início também da história da igreja, por exemplo, nós tivemos um monge, não sei se era monge, porque naquela época ainda não era monge, lá nos primeiros séculos, um tal de Antônio, tá? Esse Antônio, ele fundou uma comunidade asceta, uma comunidade de rigor ascético, que significa, quando eu falo asceta, estou falando de buscar praticar regrinhas e moral e tudo mais certinho, todos os aspectos certinhos assim. Então, nesse aspecto aí, não come isso, não toca aquilo e tudo mais. Ele fundou e chegou a ter 10 mil membros nessa comunidade, no meio do deserto, lá no Egito. Não, Antônio é o nome dele. Esse chamava-se Antônio. Não é o que virou santo, não. O que virou santo é depois. O Santo Antônio da Igreja Católica é um mais recente, digamos, né? Mais lá no... Mas o que acontece? Muita gente acha que, não, se eu ficar num monastério, se eu ficar num mosteiro, lá no penhasco, no meio de uma montanha qualquer, eu vou ser puro, vai ter uma comunidade pura lá. Vai nada.
Vai nada. Você pode ser uma freira das carmelitas descalças que está lá na cela. Não vai ser. O coração é o problema. Tá? O São Jerônimo, famoso, né, que é tradutor da Bíblia, o Jerônimo, o que ele fez? Vocês conhecem a história dele? Ele vivia com maus pensamentos na sua mente, pensamentos de sexo, né, na sua mente. E ele queria se purificar, ele não queria ter aqueles pensamentos impuros na mente. Então o que ele fez? Ele foi para um deserto, foi para uma região desértica, e se isolou lá, e ficou lá como um eremita, lá, um ermitão, digamos assim, lá naquele lugar. Mas os pensamentos vinham na mente dele. E ele registra, daí depois ele chegou à conclusão que não adiantava, que o problema era realmente o pecado no coração dele, então não era fugindo que ele ia fugir do pecado, né? Mas o que ele fez? Ele tirou a roupa e ele viu lá um urtigal, viu aquelas urtigas lá, lindas e maravilhosas assim. Ele tirou toda a roupa e começou a rolar no urtigal para reprimir o desejo. Ele conta essa experiência, tá, gente? A história registrou. O camarada rolando no urtigal, o máximo que ele ganhou foi muito empolamento, né? Ficou todo empolado, né? Mas o coração continuava com o pecado, não adianta nada. Então, a igreja vai sempre conter essas questões, elas são inevitáveis, a igreja visível, tá? Sempre vai ter isso aí. Não justifica mesmo. Está firmado no Evangelho mesmo. É uma questão da gente trabalhar a gente. Nós precisamos trabalhar com nós mesmos. Nós precisamos trabalhar a gente. Então, eu me trabalho, me policio. Né? Alguém disse assim, reunião, falando agora de reunião de presbitério. Reunião de presbitério é muito problema, é uma situação muito complicada e tal. Vou trocar de presbitério. Gente, onde tem o homem vai ter problema. Não adianta. Está lá. Então, uma igreja perfeita aqui na terra não vai conseguir. Não vai mesmo. Aí, vamos concluindo. Então, olha assim, ó. Será que o candidato a membro, ele faz uma pergunta aqui bem curiosa também. Será que o candidato a membro de uma igreja visível tem que provar aos oficiais da igreja que ele nasceu de novo? Certamente, aí a resposta que ele dá aqui, certamente que não. Aí entra o ponto. Os oficiais confiam no quê? Na palavra daquela pessoa. A pessoa está buscando. Então a gente confia na palavra da pessoa. Porque quem é que realmente conhece aquele coração? É o próprio Deus. Então cabe aos oficiais, os presbíteros, quando nós fazemos aqui a avaliação dos que fazem a profissão de fé, não sei a Ana, quando passou pela experiência da conversa com os presbíteros, o que eles perguntaram para você. Mas quando os presbíteros perguntam, eu me lembro quando eu fui avaliado, bombardeado, na palavra certa é essa, lá no presbitério para ser ordenado para o ministério. E quando eu vejo, me lembro daqueles que a gente já examinou lá no presbitério, o Júlio participa, né, desses exames. Privilégio, hein, Júlio? Quando você chegar a sua vez, a quem muito se dá, muito vai se pedir. Porque você está vendo lá, né? Está tendo o privilégio de ver, como presbítero ele pode ver, né? O que está acontecendo com os colegas dele. Então, te prepara. Pois bem, mas voltando aqui, então os oficiais da igreja deverão aceitar a profissão de fé do candidato como verdadeira. E por quê? Porque não tem como eu provar, entrar no coração para dizer que aquela pessoa é ou não é. Somente Deus sabe. Né? E então...
Aliás, você gosta muito dessa expressão, né, da união mística com Cristo. Outro dia no culto eu preguei isso, falei da união mística com Cristo também. Pode falar, Júlio. Resplandeça a sua imagem. Isso é um mistério, porque nós não conseguimos compreender como isso funciona e quando funciona. Por mais que possamos ser testemunhas dos frutos, e esses frutos falam, certificam com alguma eficácia, digamos assim, mas ainda assim podemos ser enganados por falsos frutos. Né? Sim. Porque normalmente o convencido também tem o poder de convencer outro. Normalmente tem. Ele coloca uma coisa aqui na resposta dele, ele diz assim: não é dever de ministros e de presbíteros tentar examinar o coração das pessoas para ver se elas realmente nasceram de novo. A base para ser membro da igreja visível é uma profissão de fé verossímil e obediência, não a demonstração de regeneração que ele coloca. Então, eu não posso ver se alguém foi de fato regenerado, mas eu posso ver o que ele está fazendo, né? Então, se a pessoa está obedecendo, está buscando mesmo fundamentar a sua vida em Cristo, aí eu devo aceitar, né? Então, como é que eu vou saber de fato, né? Então, entra aí a questão de que eu posso inferir, supor, mas eu não posso comprovar. Então, eis um ponto aí importante. Alguém uma vez me disse uma coisa interessante. Ô pastor, mas como é que fica? Uma perguntinha que me fizeram. Como é que fica? Porque teve uma época, hoje em dia isso não acontece de jeito nenhum. Né? Não acontece de jeito nenhum isso hoje em dia. O jovem, né, o mesmo não jovem, pode ser até mais velho, fornicando, né? Ou seja, praticando sexo antes do casamento. Isso não acontece hoje em dia. Né? Está praticando sexo antes do casamento e acha que não é problema nenhum. Não tem nada a ver. Às vezes, membro até maduro lá, já com seus 40 anos, está nessa prática. Não é casado, mas está lá. Né? Então, não tem nada a ver. Gente, tem a ver. Depois vem as consequências. Né? Várias. Muitas e muitas consequências. Então, entra um aspecto assim para a gente, que nós devemos pensar, porque isso é um sinal também, né? Às vezes, como é que fica? Se a pessoa está numa prática imoral ou uma prática pecaminosa o tempo todo, tem algum aspecto aí que tem que ser levado em conta aí. Eu não quero mudar a minha vida, eu quero continuar nessas coisas, eu quero continuar desse jeito e ponto. Né? Em geral, entra uma coisa que é pesada de falar, mas tem que ser dita. Em geral, quando a pessoa começa a viver em práticas pecaminosas, a primeira coisa que vai acontecendo com ela é um afastamento da comunhão. Ela mesma vai se afastando da igreja. Ela não... pode observar, se alguém estiver muito longe da igreja, muito afastado da igreja, ou vem pouquíssimas vezes porque está na prática do pecado. Mas mesmo que eu não consiga provar, mas com certeza está. Quase que 99% das vezes, né? Então, o pecado afasta você da comunhão. O pecado afasta você de Deus, das coisas de Deus. Tá? Então, esse é um aspecto aí que deve ser levado em conta. Um outro ponto que ele termina aqui falando qual deveria ser o alvo particular de cada um dos membros da igreja, então, os membros da igreja visível? Qual deveria ser o alvo de cada um de nós? Então ele diz: todo membro da igreja visível deveria almejar não apenas a plena certeza de ser um membro dessa igreja, mas também a de ser alguém verdadeiramente salvo pela fé individual em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, aqui a ideia é viver
como membro da igreja invisível. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo e quero viver para a glória de Cristo. Eu quero dar testemunho de Cristo. Certo? Quando me perguntam se eu sou evangélico, pergunta nessa linha, eu digo assim: eu sou cristão e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sirvo a Cristo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E creio que é uma igreja bíblica e vou falando. Então, você pode ter essa convicção, né, de pensar assim. Tem uma colocação que me fizeram um tempo atrás. Quando eu falo um tempo atrás, muito tempo atrás, né, porque já 58 anos, né, gente? Então dá para ter alguma. Mas lá em São Paulo, uma pessoa uma vez me fez uma colocação que me deixou chocado. Né? A pessoa disse assim: eu estou presbiteriano. Ai! Eu queria quase pular no pescoço, mas eu estou presbiteriano. Né? Eis o ponto aí. Né? Então, eu estou batista, eu estou da Assembleia, eu estou... Então, tem muita gente que, infelizmente, pensa desse jeito, por aí. Não, então, eu me converti com 15 para 16 anos, eu, pastor Luiz, tá? E me converti já evangelizado e discipulado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E uma certa feita, um colega meu que fez a profissão de fé junto comigo, ele saiu da igreja e foi para outra denominação. Ele veio falando uma série de coisas comigo e tal, e eu disse para ele assim, o meu Senhor me chamou para servir dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, estarei aqui. Ponto final. E continuei. E hoje estou aqui. Né? Creio que Deus vai me fazer morrer nesse grupo aqui, né? Pregando a palavra. Mas isso faz parte do Evangelho. O Senhor pode chamar a gente, né, para nos chamar de um grupo para outro também. Como está acontecendo aí com os irmãos aí. Né? Mas é Ele que vai mostrar, Ele que vai dar o direcionamento sobre isso. O meu cunhado é pastor também, da IPB, é pastor lá em Carmópolis. Está abrindo a igreja em Carmópolis, ele é da Junta de Missões Nacionais. E a gente estava almoçando hoje e ele comentando comigo, ele veio também para a reunião do presbitério dele lá, e ele comentando comigo dessa vinda de muitos jovens, né, especialmente para as igrejas presbiterianas. E ele contando que lá em Carmópolis está tendo também isso. Vocês estão chegando agora aqui, buscando a fé reformada. Por quê? Porque quando a pessoa é de Deus, ela vai buscar o quê? O que ela quer? A palavra. Ela quer a palavra. Ela não quer o baúba, ela quer a palavra. E ele falando isso comigo. Eu falei, exatamente. Nós precisamos ser fiéis, por isso que a gente tem que ser fiel na pregação e no ensino da palavra. Eis o ponto. Aí. Né? Então, honradamente. E pior que eu também. Eu ouvi também essa fala, mas eu esqueci também quem. Não foi o Sérgio, o vice-presidente, o atual vice-presidente? Não me lembro agora. Tá? Gente, então por hoje nós vamos terminar por